Olá, alunos e alunas da Rede Estadual Baiana e demais visitantes do nosso canal. Estamos numa sequência de aulas sobre o processo de industrialização brasileira. Analisaremos agora a industrialização durante o período militar, né? Então, gostaria de ressaltar que essa aula não vai trazer e aprofundar amplamente os aspectos econômicos, sociais vividos lá no período militar, os aspectos políticos, desculpa, políticos e sociais vividos no período militar, e sim as características da economia, principalmente voltada para a política industrial. Beleza, gente? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. O período militar foi um período muito conturbado, né? Seria muito interessante se ele pudesse ser deletado da nossa história, mas foi um período de grande repressão política, de grande repressão social, de grande controle midiático, tá? Agora, nós vamos analisar os aspectos industriais e econômicos, como foi a política militar, né, voltada para essa direção industrial e econômica. Já gostaria de ressaltar que o governo militar ele deu prosseguimento à política implantada já desde 55 por JK. A ditadura militar ela vai começar em 64, vai até 85. Tá? Vamos passar pelos presidentes Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e João Figueiredo, que foi o último. Tá? A ditadura militar começa derrubando o poder de João Goulart em 64. Mas, como eu falei já na introdução da nossa aula, não é o nosso objetivo tratar aqui as questões políticas específicas só as que vão intervir diretamente na economia e na indústria, que é o nosso caso. Temos aí a foto dos nossos presidentes militares. Então, o governo militar ele vai adotar um modelo econômico ligado ao capitalismo mundial, né, e dele dependente. Como a gente pode classificar como dependente? Porque o governo militar ele vai abrir mais ainda para os investimentos externos, tá? Facilitando, inclusive, a entrada de bens importados, principalmente bens de capitais. Esses bens de capitais, eles vão, de certa forma, modernizar um pouco a nossa indústria, né? Bens de capitais são máquinas e equipamentos, só que isso à custa de uma dependência de tecnologia externa, coisa que o Brasil até hoje, infelizmente, depende. Então, abriram mais amplamente o Brasil para a penetração do capital estrangeiro. Então, ainda foi seguida aquela política do tripé, né, econômico, tripé econômico que inicia-se com o JK, né, que era capital privado estrangeiro, capital das multinacionais ou transnacionais, e o capital estatal. Tá? O capital estatal ele vai basicamente se dedicar a bens de consumo e indústria de base. O capital estatal vai se dedicar à indústria de base. O capital privado nacional vai se dedicar a bens de consumo não duráveis. E o capital das transnacionais a bens de consumo duráveis e bens de capital como máquina e equipamento. Tá? O governo militar ainda vai abrir bastante a nossa economia para que os capitais estrangeiros explorem também a parte de mineração, exploração de recursos naturais no Brasil, pela Amazônia dentro, e também que explore o setor de monocultura no agronegócio. Durante 1967 e 1973, ocorreu o que convencionou se chamar de milagre econômico brasileiro. Né? O que seria esse milagre econômico brasileiro? Foi um período em que o PIB, nosso Produto Interno Bruto, cresceu a aproximadamente 10% ao ano. Tá? Só que é interessante a gente perceber, e nós vamos tentar entender nesse breve estudo da economia do governo militar, como esse milagre econômico ocorreu, tá? Como foi possível. Surge o projeto no governo militar também do Brasil Potência. A gente vai ver isso daí também
porque o Brasil Potência vai se basear nas grandes obras de infraestrutura que vão ser produzidas no governo, durante o governo da ditadura militar. O grande crescimento econômico, chamado de milagre econômico pela alguns historiadores, na verdade, ele não teve muito de milagre. O Brasil utilizou muito da chamada poupança externa, né? Adotou muito o empréstimo para estimular a nossa economia. E, claro, aproveitando um momento de grande liquidez nos bancos internacionais, principalmente nos estadunidenses. Nós fizemos aquilo, nós adotamos o investimento a partir daquela... arrecadamos dinheiro, vamos dizer, pegamos dinheiro no que nós chamamos de poupança externa. Tá? Mas é justamente esse o grande erro do período militar. O grande endividamento que o Brasil sofreu, a chamada armadilha, né, do endividamento. As grandes potências tinham capital de sobra nos anos 60 e até início dos anos 70. Esse capital estava sendo emprestado a juros muito baixos, né? Só que eram juros flutuantes. Essa que era a armadilha. Por quê? Porque o país pega um empréstimo hoje e não se sabe daqui a 5 anos quanto ele estará pagando de parcela, porque a parcela pode variar de acordo com a situação econômica internacional, que foi o que aconteceu. Por isso que nós chamamos de armadilha do endividamento. Então, o Brasil devia, no início do governo militar, cerca de 2,5 a 3 bilhões de dólares. E fechou os anos 90 devendo 96 bilhões de dólares. Um crescimento da dívida estrondoso. Só para a gente ter ideia, as nossas exportações, o nosso saldo da balança comercial de produtos industrializados, ela cresceu aí em torno de 21 vezes. Agora, o nosso endividamento ele cresceu cerca de 53 vezes. Tá? Para atrair o capital estrangeiro, o governo militar adotou outras medidas, como redução de impostos, né, sobre bens importados, por exemplo. Isso aí facilitou a entrada de bens de consumo importado, né, facilitou a entrada de bens de capital também para reequipar as indústrias. Outro ponto foi o arroxo salarial. Esse arroxo salarial ele vem justamente com a parte política, né, e social dessa ditadura, que era de controle, né, das massas, impedindo movimentos sociais, dificultando a ação de sindicatos, desmanchando, diluindo alguns sindicatos, né, coibindo fortemente nas ruas qualquer tipo de manifestação. Então, esse congelamento de salários também foi importante para aumentar a taxa de lucro de quem investia no Brasil. Então, serviu como atrativo também aos investidores internacionais, né? Facilitou a implantação de projetos através por exemplo, abdicando totalmente da questão ambiental, né, da preservação ambiental no Brasil, facilitando a exploração da Amazônia, com algumas obras também, como, por exemplo, a criação da Transamazônica, da Belém-Brasília, rodovias que vão depois, inclusive, ser margeadas por projetos de ocupação de fazendas, né, e etc. Melhoria na infraestrutura de transportes, né? Então, não só de transportes, mas o governo também incentivou a criação de polos industriais, como a Zona Franca de Manaus, né? Já com objetivo também de geopolítico, um objetivo militar de aumentar o povoamento na região amazônica. As obras de infraestrutura elas se espalharam por todo o país. Muitas das obras eram necessárias, outras mereciam críticas. As obras que foram consideradas, que mereciam críticas e foram consideradas exageradas ou inacabadas, ou que não teriam grande retorno assim, foram chamadas de obras faraônicas, né? Onde alguns desvios também foram constatados. Apesar de, no governo militar, né, das informações serem muito fechadas e de não ter esse acesso que nós temos hoje as informações de gastos, não dava para descobrir também boa parte das falcatruas que eram feitas. Alguns escândalos apareceram, mas nem todos.
A Transamazônica, por exemplo, ela terminou o governo militar sem ser asfaltada e até os dias de hoje ela não está completamente asfaltada, né? Também isso é um ponto importante. Então, essas obras faraônicas foram obras grandiosas que participaram da ideologia de um Brasil potência, chamar a atenção do mundo para um Brasil que estava crescendo, né? Que realmente estava crescendo, que dá para a gente fazer uma análise geral, que o Brasil inicia os anos 60 como a 49ª economia do mundo, e ele salta para a 9ª economia do mundo nos anos 90. Tá? Então, sim, é importante destacar esse crescimento rápido aí do Brasil. As obras de infraestrutura foram importantíssimas, né, para atrair investimentos. Então, o capital internacional, o empresário, a grande indústria, ela está sempre buscando reduzir custos de produção. Então, com matéria-prima abundante, sendo negligenciado o aspecto ambiental, com o arroxo salarial que reduziu os salários para aumentar a taxa de lucro dos empresários de reinvestimento no Brasil, tá? Com a abertura de novas ferrovias, de novos projetos de infraestrutura, rodovias, isso tudo atraía os olhares daquelas empresas multinacionais à época. Tá? Mas veremos agora nessa tabela como alguns números da macroeconomia, como de endividamento e da inflação no Brasil. Vamos lá, que é importante para a gente. Observaremos aqui agora, né, que durante o período do milagre econômico, nós tivemos o crescimento do PIB, né, até o choque de 73, como eu falei no início dos anos 70. O que acontece em 73? É a primeira grande crise econômica mundial que vai se dar a partir da criação da OPEP, do cartel do petróleo no Oriente Médio. O petróleo ele era explorado pelas empresas multinacionais a preço muito baixo, né, chamadas Sete Irmãs. Os Estados Unidos predominavam naquela exploração do Oriente Médio. Só que o Oriente Médio cria um cartel para controlar os preços e elevar os preços do barril do petróleo. Então, só na criação em 73, o preço do barril do petróleo ele dobrou de valor. Isso deu um impacto nas contas do Brasil e de países que dependiam da importação de petróleo pelo mundo inteiro. Então, o Brasil passou a aumentar, dobrou os valores pagos, vamos dizer assim, pelo barril importado. Então, aqui a gente já tem um choque econômico que bate forte, porque sem energia não há produtividade, não há produção. Então, energia é a capacidade de gerar trabalho. Então, a máquina trabalhando com pouca energia, pouca produção. Então, tem um impacto já grande na nossa economia, na nossa indústria. Isso foi um fato importante. Além disso, isso impactou a economia mundial também. Foram dois choques do petróleo, né? 73 e 79. 79 a gente ainda teve a revolução no Irã, né? A revolução iraniana, estabelecendo lá um estado que era contra o modelo estadunidense, né? Um estado religioso, estado islâmico, né? Do Irã. Então, durante os anos 70, o que aconteceu com a situação econômica mundial? As taxas de juro flutuantes, quando o Brasil pegava os empréstimos, eram em torno de 5%, 6% ao ano. Houve, a partir dos anos 70, uma elevação, principalmente puxada pelos próprios Estados Unidos, da taxa de juros, que fez com que a nossa dívida crescesse muito. Podemos observar nesse gráfico aqui que a nossa dívida até 1975 ela estava num ritmo e salta para 102 bilhões em 85. Está aqui, ó, né? Essas barrinhas cinzas são o volume da nossa dívida externa. Nosso endividamento foi crescendo muito porque a taxa de juros se elevou, né? A Libor, que era a taxa britânica, ela saltou chegando até 15% ao ano. E outras taxas aí, né, foram saltando para essa base de 12%. Então, ficou na faixa de 2 dígitos. Isso elevou muito o endividamento brasileiro, ao ponto de, que a gente vai falar mais à frente nos anos 80, nos anos 80 o Brasil precisar pedir a moratória, né? Tentar dar o calote da dívida. A gente vai falar isso mais à frente aí, porque não conseguia pagar a sua dívida. Tá? A inflação
que estava, de certa forma, controlada, ela estava em torno de 92%, na época com a ditadura militar ela se mantém em torno de 30, 20 e poucos por cento. Também a partir da crise econômica internacional e do nosso aumento do endividamento, aumenta quase no mesmo ritmo também a inflação no Brasil, tá? Com o arroxo salarial das classes mais baixas, menos favorecidas, a classe média foi a que foi beneficiada para aumentar o consumo no mercado interno brasileiro. Então, inicialmente, houve um crescimento do consumo por parte da classe média, a classe mais alta no Brasil. Foi isso que sustentou o consumo, o governo facilitando o financiamento, né, investindo, vamos dizer assim, nessa capacidade aquisitiva da classe média. É interessante observar que o governo militar foi marcado também, quando se analisa todo o período, por um aumento grande da desigualdade brasileira. Né? A classe menos favorecida, a mais pobre, ela, além de perder com arroxo salarial, o governo reduziu muito os investimentos sociais para aumentar os investimentos no setor produtivo. Podemos observar nessa tabela ao lado a redução dos gastos em saúde e educação. Educação, que é muito importante para melhorar a qualificação da mão de obra, né, principalmente daqueles que dependem da educação pública. Observe que, em 1965, o Brasil gastava 11,07% do PIB em educação. O país foi aumentando o seu PIB, teve um crescimento acelerado do seu PIB, mas ele foi promovendo reduções da porcentagem do PIB nesse período. Termina 1974 com 4,95% do PIB investido para a educação. Volume esse que perdurou até o governo Lula. A partir do governo Lula que nós começamos a ter um aumento de novo do PIB, de parcela do PIB em educação. Saúde acontece a mesma coisa, 4,29% em 66, 4,29% do PIB, e cai para 0,99% do PIB em saúde. Então, a gente ouve muitas vezes a falácia de que nos anos 70, anos 60, a educação era boa, tal. Temos que observar o volume de pessoas que tinham acesso à educação naquela época, tá? Anos 60 para os anos 70, o Brasil está saindo de um país agrário para um país urbano. No campo, a população que morava no campo, que era nos anos 60 uma grande parcela, ela não tinha acesso à educação, era analfabeta. Então, as taxas de analfabetismo no Brasil eram enormes, foram diminuindo de acordo com o processo de urbanização e industrialização do Brasil. Então, a educação ela não era universalizada. A educação pública ela poderia ter uma qualidade melhor? Sim, poderia, tá? Mas ela não era universalizada, não era para todos, era para uma minoria. Tá? Isso é importante a gente destacar. E quando ela começou a ser universalizada, ela veio sofrendo degradação no investimento por parte do Brasil. A partir de 73, os problemas na economia brasileira começam a aparecer. Né? Então, o PIB já não tem o mesmo crescimento, tem uma queda na taxa de crescimento muito grande. Tá? Alguns ajustes são feitos na parte econômica, mas a economia ainda continua muito dependente do capital externo, como nós já falamos anteriormente, todo o período militar se baseia nisso daí. A inflação começa a subir. E aí, quando a gente fala de desigualdade, é importante a gente destacar que a inflação é uma inimiga muito grande do proletariado, dos trabalhadores, do assalariado. Por quê? Porque a inflação, o empresário ele compra o produto a um preço X, vende a um preço Y, e se aumentar o valor do produto no fornecedor, ele repassa para o consumidor. Né? Então, X foi para X mais 1, o Y ele coloca para Y mais 1 logo no dia seguinte, na mesma hora, na verdade. Ele repassa isso daí. E já o assalariado, não. Como o salário ele é fechado, você recebe no início do mês, quando os produtos aumentam no meio do mês, que no caso é a inflação, você tem uma perda do poder de compra daquele salário que você recebeu. E não tem como aumentar o salário,
né, se você já recebeu aquilo ali. Então, os salários estavam, durante o governo militar, congelados, basicamente. Houve esse arroxo salarial, houve essa redução. A inflação elevava o preço dos produtos, tá? E, com isso, nós tínhamos uma situação de pauperização das camadas mais pobres, dos trabalhadores braçais, daqueles trabalhadores menos qualificados no Brasil. O Brasil, nos anos 70, adota algumas políticas que vão favorecer a exportação, como redução de impostos, né, para os produtos que seriam exportados, em detrimento aos produtos que eram vendidos no mercado interno. Com o arroxo salarial, também se reduzia o consumo no mercado interno, com o objetivo de nós desvalorizamos a moeda, que era o cruzeiro, em relação ao dólar, para facilitar as exportações. Então, entramos naquela política que nós falávamos que exportar é o que importa, né? Porque o Brasil precisava aumentar a sua balança comercial, precisava arrecadar mais dólares para quitar a sua dívida ou diminuir ou abater a sua dívida externa. Com o passar do tempo, observava-se que não estava dando muito certo e na tentativa de aumentar mais ainda o saldo da balança comercial, o Brasil aumentou sobre produtos importados, montou impostos sobre produtos importados. E, de uma forma geral, tanto bens de consumo como para máquinas e equipamentos. Isso levou a nossa indústria a se desequipar, atrasar, né, piorar a qualidade dos produtos que eram vendidos no Brasil e que poderiam ser exportados. Então, a qualidade dos nossos produtos caiu, a capacidade de produção caiu. Anos 70, quando o mundo estava se preparando para a terceira revolução industrial, a revolução tecnológica, os investimentos do Brasil nessa reformulação do parque industrial foram nulos, né? Então, houve um sucateamento da nossa indústria, que diminuiu a nossa competitividade no mercado internacional. Então, observe que o problema está aumentando com essa questão do endividamento. Observe como o endividamento, né, onerou muito e atrasou muito o nosso crescimento industrial no Brasil. Nós falamos de grandes obras um pouco mais atrás, e aqui nós temos a imagem, né, que estava ao fundo da minha imagem anteriormente, que era a usina de Itaipu, que até há pouco tempo era a hidrelétrica que mais produzia energia elétrica no mundo, né? Depois foi construída a usina de Três Gargantas na China, que superou a de Itaipu, mas até 2015, mais ou menos 2016, a Três Gargantas não estava com a sua funcionalidade máxima, então a de Itaipu ainda batia recordes em produção de hidroeletricidade no mundo. De uma forma, o governo militar, né, ele gerou grandes avanços na indústria brasileira, os investimentos em infraestrutura foram grandiosos, né? Depois do governo militar, depois de 85 até os anos 2000, nós ficamos sem ter grandes investimentos que vão em energia e em infraestrutura, tanto que vai levar a apagões, né, nos anos 2000, nós vamos ter um déficit na comunicação, na telefonia. Então, os grandes investimentos, eles ocorreram no governo militar, foram muito importantes para o desenvolvimento do país. Foi no governo militar que ocorreu também um grande êxodo rural, então as pessoas migraram do campo para a cidade, no momento em que as cidades cresceram muito, as taxas de natalidade começaram a reduzir ainda no final do governo militar, eles se mantiveram altas nos anos 60, início dos anos 70, depois começaram a reduzir, a mortalidade infantil declinou bastante, claro que tudo isso graças à mudança do estilo de vida que ocorreu nesse período da vida rural para a vida urbana. Na vida urbana, mais acesso à educação, mais acesso a saneamento básico, mais acesso a hospitais. Isso deu uma melhorada nas condições de vida de uma forma geral, analisando alguns índices sociais. Mas não podemos esquecer da grande desigualdade, do grande lapso que se abriu entre as classes mais altas e as classes mais baixas, né? A classe mais alta, ela em 64 controlava cerca de 45, né? No máximo ali chegando a 50% do PIB. Os 20% mais ricos controlavam 45% do PIB, mais ou menos. Alguns autores colocam esses dados.
chegando nos anos 90 a controlar 60%, 65% do PIB brasileiro. Então, houve um grande aumento entre a desigualdade, um aumento da desigualdade, um aumento da diferença entre pobres e ricos no Brasil. Importante destacar isso também, né? E no restante, a política ela seguiu as linhas de JK, de 55, né? Aquelas do tripé que nós falamos. Então, o capital privado nacional investia em bens de consumo, esse capital privado nacional ele perdeu um pouco de capacidade de investimento no final do governo militar. As empresas transnacionais elas entraram mais ainda, porque entraram um pouco mais no setor de consumo, bens de consumo principalmente duráveis, entraram também na exploração da indústria de base, na exploração de recursos minerais, tá? E o capital estatal perdeu capacidade de investimento durante os anos 70, né, na indústria nacional, porque o Brasil estava endividado e o Brasil precisava pagar a dívida, o seu endividamento. Ficamos aqui, galera, com a industrialização no período militar, economia também no regime militar, e espero que tenha sido esclarecedor esse momento. Nossa próxima aula falará dos anos 80, a década perdida, principalmente o governo Sarney e o Plano Cruzado. Fiquem atentos para dar prosseguimento aos nossos estudos sobre a economia e a indústria do Brasil. Um abraço do professor Aldo, até a próxima.